A promessa que Augusto Velarde fez para Mariana Tavares naquela tarde de setembro não parecia nada extraordinária. Era apenas uma frase simples, dita quase sem pensar, enquanto assinava contratos em seu escritório no 42º andar de um dos edifícios mais imponentes de Belo Horizonte. Mas aquelas palavras carregam um peso que nenhum dos dois poderia imaginar. Uma promessa que começou como gratidão se transformaria na ponte que os levaria a confrontar seus maiores medos, suas perdas mais profundas e, finalmente, a descobrir que algumas conexões humanas transcendem qualquer barreira de classe, dinheiro ou circunstância. Augusto Velarde não era apenas rico, ele era o império. Aos 43 anos, construíram um dos maiores conglomerados de tecnologia e logística do país, com operações que se estendiam por toda a América Latina. Seus aplicativos revolucionaram o transporte de cargas, conectando pequenos empresários a grandes corporações, democratizando um mercado antes dominado por poucos. As revistas de negócios o chamavam de visionário, os concorrentes o chamavam de implacável, mas ninguém o chamava de feliz. Faz 4 anos desde que Lívia morreu. Não em um acidente espetacular ou dramático, mas de forma cruel e gradual, consumida por uma doença autoimune rara que afeta seus rins e fígado simultaneamente. Augusto assistiu sua esposa de 15 anos definhar durante 8 meses intermináveis, enquanto gastava fortunas em tratamentos experimentais no Brasil e no exterior. No final, nenhum dinheiro do mundo pode comprar mais um dia ao lado dela. Lívia partiu numa manhã de inverno, deixando apenas silêncio em uma mansão grande demais para um homem sozinho. Desde então, Augusto se tornará uma versão fantasmagórica de si mesmo. Funcionava com precisão mecânica, tocando seus negócios com a mesma eficiência de sempre, mas era como se tivessem desligado algum interruptor essencial dentro dele. Não havia mais risadas nas reuniões. Não havia mais telefonemas para casa perguntando o que ela gostaria para o jantar. Não havia mais ela. Foi seu sócio, Demétrio, quem insistiu que ele precisava de uma nova assistente executiva. A anterior havia pedido demissão depois de 3 meses, incapaz de lidar com o temperamento cada vez mais áspero de Augusto e suas expectativas impossíveis. 5 candidatas vieram antes de Mariana. Todas desistiram na primeira semana. Mariana Tavares tinha 31 anos e carregava sua própria coleção de cicatrizes invisíveis. Criada por uma mãe solteira que trabalhava 16 horas por dia limpando escritórios, Mariana aprendera cedo que a vida não dava nada de graça. Estudou à noite, formou-se em administração aos 26 e construiu sua carreira através de pura determinação e competência inquestionável. Era eficiente, discreta e possuía uma capacidade impressionante de antecipar necessidades antes mesmo que fossem verbalizadas. Mas havia algo mais. Mariana tinha uma empatia silenciosa, uma forma de enxergar através das máscaras que as pessoas usavam. E quando olhou para Augusto Velarde pela primeira vez, durante sua entrevista, não viu um bilionário temido e poderoso. Viu um homem se afogando em um oceano de solidão, tentando desesperadamente manter a cabeça acima da água, enquanto fingia que sabia nadar. Ela conseguiu o emprego não porque foi submissa ou impressionada por sua riqueza, mas porque foi a única que o tratou como um ser humano. Quando ele gritou com ela no segundo dia por um erro que nem era dela, Mariana não chorou nem pediu demissão. Simplesmente o encarou e disse com voz firme que ela estava ali para ajudá-lo, não para ser seu saco de pancadas emocional, e que se ele precisasse de alguém para descontar suas frustrações, deveria procurar um terapeuta, não uma assistente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Demétrio, que presenciou a cena, já estava mentalmente redigindo o anúncio para uma nova vaga. Mas então algo inesperado aconteceu. Augusto riu. Foi uma risada curta, rouca, como se seus pulmões tivessem esquecido como fazer aquele som. Mas foi genuína. Aquele foi o começo. Nos meses seguintes, Mariana se tornou indispensável.
Não apenas porque organizava a agenda caótica de Augusto ou porque conseguia resolver crises com 3 telefonemas, mas porque trouxe de volta algo que havia desaparecido daquele escritório: humanidade. Ela deixava um café fresco em sua mesa todas as manhãs, exatamente como ele gostava, sem que ele precisasse pedir. Lembrava-o de almoçar quando ele ficava 14 horas seguidas trabalhando. E, o mais importante, não tinha medo de dizer não quando ele estava prestes a tomar uma decisão por raiva ou exaustão. Augusto começou a perceber que esperava pelos momentos em que Mariana entrava em sua sala. A forma como ela franzia a testa quando concentrada. O modo como tamborilava os dedos no tablet enquanto pensava. As raras ocasiões em que ela sorria, transformando completamente seu rosto sério e profissional. Mas Mariana guardava seus próprios segredos. Antes de me dizerem onde vocês estão assistindo a este vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e fiquem até o final dessa história, porque o que está por vir vai surpreender todos vocês. Sua mãe, Estela, havia sido diagnosticada com Parkinson 3 anos atrás. A doença progredia rapidamente, e Mariana dividia seu tempo entre o trabalho exigente e cuidar da única família que tinha. Os medicamentos eram caros. A fisioterapia especializada era cara. Tudo era caro. E mesmo com seu salário generoso trabalhando para Augusto, Mariana via suas economias evaporarem mês após mês. Ela nunca mencionou isso no trabalho. Mantinha suas 2 vidas completamente separadas, como 2 mundos que nunca deveriam se tocar. No escritório, era assistente impecável, sempre composta, sempre no controle. Em casa, era a filha exausta que ajudava a mãe a tomar banho, que triturava comprimidos quando Estela não conseguia engolir, que segurava sua mão durante as crises de tremores. Foi em uma tarde especialmente longa de setembro, depois de uma reunião de conselho, que se estendeu por 6 horas, que tudo mudou. Augusto estava assinando uma série de contratos para a expansão da empresa para o Chile. Mariana organizava os documentos ao seu lado quando seu celular vibrou. Ela ignorou. Vibrou novamente. E de novo. Augusto percebeu a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam levemente enquanto grampeava papéis. Atenda, disse ele sem levantar os olhos dos documentos. Não é importante, respondeu Mariana, mas sua voz saiu tensa demais para ser convincente. O telefone vibrou pela 4ª vez. Mariana, atenda o telefone, repetiu Augusto, dessa vez olhando diretamente para ela. Com dedos trêmulos, Mariana atendeu. Augusto não pretendia escutar, mas o escritório estava silencioso demais, e a voz do outro lado era alta demais. Era o hospital. Estela havia caído em casa. Fratura no quadril. Precisava de cirurgia imediata, mas o plano de saúde básico de Mariana não cobria o procedimento específico necessário. Sem a cirurgia, sua mãe poderia perder completamente a mobilidade das pernas. Augusto viu a cor do rosto de Mariana. Viu suas mãos apertarem o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Viu o momento exato em que ela tentou recompor a máscara profissional, limpando rapidamente os olhos antes que as lágrimas caíssem. Preciso ir, disse ela com voz controlada demais. Desculpe, posso terminar isso amanhã cedo. Augusto assentiu, mas antes que ela alcançasse a porta, ouviu-se dizendo algo que nem planejava. Algo que mudaria tudo. Mariana, pare. Vou cuidar disso. Sua mãe terá a melhor cirurgia, os melhores médicos, tudo o que ela precisar. E quando ela se recuperar, vou garantir que tenha os melhores tratamentos para o Parkinson disponíveis no país. Você tem minha palavra. Mariana se virou lentamente, o rosto uma mistura de choque, descrença e algo que parecia gratidão desesperada. Eu não posso aceitar isso. Sussurrou. É muito. Não estou pedindo permissão, respondeu Augusto. Estou fazendo uma promessa. E eu sempre cumpro minhas promessas. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquela promessa era apenas o começo.
que ela desencadearia uma sequência de eventos que exporiam verdades enterradas, revelariam conexões impossíveis e, finalmente, mostraria a ambos que às vezes, as maiores transformações começam com um simples ato de bondade. Mas agora, antes de continuarmos com essa história incrível, se inscrevam no canal, deixem seu like neste vídeo, considerem se tornar membros do canal para apoiar nosso conteúdo e continuem assistindo até o final, porque o que vem a seguir vai emocionar vocês profundamente. Estela Tavares foi operada na manhã seguinte no Hospital Memorial Day, um dos mais renomados de Belo Horizonte. A equipe cirúrgica era composta pelos melhores ortopedistas do estado, e Augusto pessoalmente garantiu que não faltasse nada. Mariana passou a noite no hospital, sentada em uma cadeira desconfortável na sala de espera, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Ela esperava ter que fazer empréstimos, vender seu carro, talvez até seu pequeno apartamento. Esperava anos de dívidas pela frente. Jamais esperava isso. Um homem que ela conhecia há apenas 7 meses, não apenas pagando uma cirurgia cara, mas prometendo anos de tratamento. Era surreal. Quando os médicos saíram da sala cirúrgica com notícias positivas, Mariana finalmente permitiu que as lágrimas que vinha segurando escapassem. Ela chorou silenciosamente, aliviada, confusa, grata e aterrorizada em igual medida. Porque ela sabia que promessas assim vinham com peso, e ela não sabia se seria capaz de carregar esse peso. Augusto apareceu no hospital no dia seguinte. Não avisou que viria, simplesmente apareceu, usando jeans e uma camisa casual, que Mariana nunca o viu vestir. Parecia diferente longe dos ternos impecáveis e do escritório intimidador. Parecia mais jovem, mais humano, como ela. Está? Perguntou, sentando-se ao lado de Mariana no corredor silencioso. Estável. Os médicos dizem que a cirurgia foi um sucesso. Ela vai precisar de meses de fisioterapia, mas vai caminhar novamente. Augusto assentiu, parecendo genuinamente aliviado. Ótimo. Já providenciei uma equipe de fisioterapeutas. Eles começarão assim que os médicos autorizarem. Mariana o encarou, procurando por alguma explicação em seu rosto. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes. Quando Lívia estava doente, continuou ele, gastei milhões tentando salvá-la. Trouxe especialistas do mundo inteiro. Paguei por tratamentos experimentais que nem sequer haviam sido aprovados. E no final, nada disso importou. Ela morreu da mesma forma. Mas a diferença é que eu tinha esses milhões para gastar. Eu tinha escolhas, mesmo que nenhuma delas funcionasse. Sua mãe não deveria perder a mobilidade simplesmente porque um plano de saúde decidiu que o procedimento certo era caro demais. Isso não é justo. E se eu tenho os recursos para mudar isso, então mudá-los é a coisa certa a fazer. Mariana sentiu um nó na garganta. Obrigada, sussurrou. Eu nunca vou conseguir te pagar por isso. Não quero que me pague, respondeu Augusto. Só continue fazendo seu trabalho. E talvez sorria de vez em quando. Você tem um sorriso bonito, mesmo que o desperdice raramente. Foi um comentário simples, quase casual, mas algo no ar entre eles mudou naquele momento. Uma linha invisível havia sido cruzada, e ambos sentiram, mesmo sem reconhecer completamente o que significava. Nas semanas que se seguiram, Augusto se viu fazendo coisas que não fazia há anos. Visitava Estela no hospital, levando flores e conversando com ela sobre amenidades. A mãe de Mariana, uma mulher de 62 anos com olhos gentis e mãos marcadas pelo trabalho árduo, o tratava não como um bilionário, mas como qualquer outro visitante. Ela fazia piadas sobre os médicos, reclamava da comida do hospital e contava histórias embaraçosas da infância de Mariana. Augusto descobriu que gostava daquilo. Gostava da normalidade. Gostava de estar em um lugar onde seu dinheiro não definia como as pessoas o tratavam. E gostava especialmente de ver Mariana relaxar,
de vê-la rir com sua mãe, de testemunhar a versão dela que existia fora das paredes do escritório. Mariana, por sua vez, começou a ver Augusto de forma diferente. Não como seu chefe intimidador, mas como um homem profundamente solitário que havia perdido seu caminho e estava tentando, de alguma forma, encontrar sentido novamente. Ela via a forma como ele olhava para Estela com uma mistura de nostalgia e dor, e entendia que ele via algo ali que perdera. Família, conexão, um motivo para se importar. Um mês depois da cirurgia, Estela recebeu alta. Augusto havia providenciado não apenas os fisioterapeutas, mas também modificações no apartamento de Mariana para acomodar as necessidades de sua mãe. Barras de apoio, rampas, uma cama hospitalar confortável. Tudo feito enquanto Mariana estava no trabalho, uma surpresa que a deixou sem palavras. Você não precisava fazer tudo isso, disse ela a Augusto naquela noite, depois que todos haviam ido embora e eles estavam sozinhos no escritório. Eu sei, respondeu ele, mas quis fazer. Por quê? A pergunta saiu mais urgente do que Mariana pretendia. Por que eu? Por que tanto? Augusto se levantou da mesa, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada abaixo. Porque você me lembrou que ainda sou humano, disse ele finalmente. Eu estava apenas existindo, Mariana, indo de reunião em reunião, de negócio em negócio, construindo um império que não significava absolutamente nada, porque não havia ninguém para compartilhá-lo. E então você apareceu, com sua honestidade brutal, e sua recusa em me tratar como algum tipo de deus corporativo. Você me viu, a pessoa real sob toda essa fachada. E quando vi você naquele dia, recebendo aquele telefonema sobre sua mãe, vi minha própria dor refletida em você. Vi uma chance de fazer algo que realmente importasse. Não uma fusão, não uma aquisição, mas algo real. Ajudar alguém que merecia ser ajudado. Mariana se aproximou, ficando ao lado dele na janela. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Apenas aceite que algumas coisas acontecem porque devem acontecer. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a cidade que se estendia infinitamente abaixo, e em algum lugar, entre o silêncio confortável e a proximidade acidental de seus ombros se tocando, ambos perceberam que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. A relação de chefe e assistente estava se transformando em algo muito mais complexo, mais perigoso e infinitamente mais real. Mas nenhum dos dois estava preparado para a revelação que estava por vir. Uma revelação que conectaria suas vidas de formas que jamais poderiam imaginar e que testaria a promessa de Augusto de maneiras que ele nunca antecipou. Porque o passado, como eles descobriram, tem uma forma peculiar de alcançar o presente, e algumas coincidências são impossíveis demais para serem apenas coincidências. 3 semanas depois, enquanto Mariana organizava os documentos pessoais de Augusto para sua declaração de imposto de renda, ela encontrou uma caixa velha no fundo de um arquivo. Dentro havia fotografias, documentos antigos e uma certidão de nascimento que não era de Augusto. Era de uma criança, uma menina, nascida 28 anos atrás, e o nome da mãe na certidão fez o coração de Mariana parar. Estela Maria Tavares. As fotografias tremiam nas mãos de Mariana. Eram antigas, desbotadas pelo tempo, mas inconfundíveis. Estela, 20 anos mais jovem, segurando um bebê. E ao lado dela, em algumas fotos, um homem que Mariana não reconhecia imediatamente, mas cujos olhos eram assustadoramente familiares. Olhos que ela via todos os dias no escritório. Os mesmos olhos de Augusto Velarde. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não podia ser real. Tinha que ser um erro, uma coincidência absurda. Mas ali estava, em papel oficial, incontestável, uma certidão de nascimento de uma criança chamada Marina Velarde, nascida em 15 de março, filha de Estela Maria Tavares e Augusto Antônio Velarde. Marina, não Mariana. As mãos de Mariana foram até seu próprio rosto, tocando a pele como se precisasse confirmar que ainda estava ali, que isso era real. Sua
Certidão de nascimento dizia Mariana Tavares. Apenas Tavares. Pai desconhecido. Essa sempre foi a história que sua mãe contava. Um relacionamento breve, um homem que partiu antes de saber da gravidez. Nada mais. Mas essas fotografias contavam uma história diferente. Mostravam um jovem casal apaixonado. Mostravam uma Stella radiante, segurando seu bebê. Mostravam um Augusto irreconhecível, talvez com 20 anos, sorrindo para a câmera com uma alegria genuína que Mariana nunca vira em seu rosto. Oh! Que aconteceu? Onde essa história se perdeu? E por que sua mãe jamais mencionaram isso? Mariana confrontou Stella naquela mesma noite. Sua mãe estava na sala, fazendo exercícios de fisioterapia, quando Mariana entrou com a caixa de fotografias. Mãe, o que é isso? Stella olhou para a caixa e empalideceu. Seus exercícios pararam abruptamente. Onde você encontrou isso? No escritório dele, do Augusto, meu chefe. Mariana sentou-se pesadamente no sofá. Preciso que você me explique o que está acontecendo. Essas fotos, essa certidão, esse homem. Por favor, me diga a verdade. Stella fechou os olhos, lágrimas já se formando nos cantos. Uma história que ela guardou por quase 3 décadas estava prestes a ser contada. Eu tinha 21 anos, começou ela com voz trêmula. Trabalhava limpando escritórios à noite em um prédio comercial no centro. Augusto tinha 20 anos, estava terminando a faculdade de engenharia e trabalhava meio período como estagiário em uma das empresas do prédio. Nos conhecemos no elevador. Ele sempre trabalhava até tarde, eu sempre começava meu turno tarde. Conversamos, rimos e nos apaixonamos. Mas nossas famílias eram de mundos completamente diferentes. A família dele era antiga, tradicional, já tinha dinheiro mesmo antes de Augusto construir seu império. Minha família era pobre, lutando para sobreviver. Quando descobri que estava grávida, Augusto ficou feliz. Disse que queria casar, construir uma vida comigo. Registrou você como Marina, combinação de meu nome com o dele. Mas então os pais dele descobriram. A voz de Stella quebrou. Eles me ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Disseram que Augusto tinha um futuro brilhante pela frente e que eu o destruiria. Que uma garota pobre com um bebê seria uma âncora que o afundaria. E eu, como uma idiota apaixonada e assustada, recusei o dinheiro. Mas eles não desistiram. Ameaçaram processar a guarda, disseram que tinham advogados que provaram que eu era uma mãe inadequada. Disseram que me destruiriam nos tribunais e que eu nunca mais veria minha filha. Então fiz a única coisa que achei que poderia nos proteger. Peguei você e desapareci. Mudei de cidade, mudei meu nome, mudei seu nome de Marina para Mariana. Cortei todo o contato. E Augusto, forçado por seus pais, não me procurou. Ou talvez tenha tentado, e eu simplesmente desapareci bem demais. Nunca soube. Mariana estava chorando agora, lágrimas silenciosas descendo seu rosto. Você o amava, com cada fibra do meu ser. E ele me amava. Mas eu achei que estava te protegendo. Achei que estava fazendo a coisa certa. Em vez disso, te privei de um pai e privei ele de uma filha. Carreguei essa culpa todos os dias da minha vida. Ele sabe? Mariana perguntou, sua voz mal mais que um sussurro. Augusto sabe que eu sou a filha dele. Stella balançou a cabeça. Não sei. Quando te contrataram, quando vi as fotos dele nas revistas, pensei que fosse coincidência. Um nome comum. Mas quando ele apareceu no hospital, quando vi seu rosto de perto depois de todos esses anos, soube. Era ele. Mas ele não me reconheceu. Eu mudei muito, a doença me envelheceu. E você era um bebê quando nos separamos. Ele não teria como saber. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ficou acordada, processando uma vida inteira de mentiras bem-intencionadas e verdades enterradas. Seu chefe, o homem que fizera aquela promessa que mudará tudo, era seu pai. E ele não fazia ideia. A promessa dele de cuidar de Stella, de garantir seu tratamento, de ajudá-las, ganhava uma dimensão completamente nova. Ele estava, sem saber, cumprindo o papel que deveria ter cumprido décadas atrás.
Estava cuidando de sua família sem sequer perceber que era sua família. Mariana sabia que precisava contar a ele, mas tinha medo. Medo de como ele reagiria. Medo de que ele pensasse que ela o manipula para conseguir o emprego. Medo de que a raiva ou a mágoa destruíssem o relacionamento que haviam construído. Mas mais do que medo, ela sentia um desejo desesperado de conhecer seu pai. De ter aquela conexão que lhe fora roubada, de ouvir sua voz chamá-la de filha. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao escritório com a caixa de fotografias. Augusto estava em sua mesa, revisando os relatórios, quando ela entrou e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, disse ela, colocando a caixa em sua mesa. Augusto olhou para a caixa, depois para Mariana, confusão evidente em seu rosto. De onde você tirou isso? Do seu arquivo. Mariana respirou fundo. Augusto, há quanto tempo você não vê essas fotos? Anos. Décadas, talvez. Por quê? Porque preciso que você olhe para elas. Realmente olhe. E depois preciso que olhe para mim. Augusto abriu a caixa lentamente. Suas mãos congelaram quando viu a primeira fotografia. Estela, jovem e radiante. Ele passou pelas fotos, uma por uma, e Mariana viu o reconhecimento, a dor e a nostalgia atravessarem seu rosto como ondas. Ela desapareceu, sussurrou ele. Levou minha filha e simplesmente desapareceu. Procurei por anos. Contratei investigadores. Percorri cidades inteiras. Mas era como se tivessem evaporado. E eventualmente, forçado por circunstâncias e meus próprios demônios, desisti. Casei com a Lívia, construí minha empresa, tentei seguir em frente. Mas nunca esqueci. Nunca parei de me perguntar sobre ela. Sobre minha filha. Augusto, Mariana disse suavemente, você encontrou sua filha. Ele levantou os olhos das fotografias, confusão dando lugar à compreensão lentamente. Não, sussurrou. Isso não é possível. Mariana pegou sua própria certidão de nascimento, a versão alterada, e a colocou ao lado da original. Minha mãe mudou meu nome. Mudou nossas vidas. Tentou nos proteger de uma batalha judicial que sua família ameaçou começar. Marina se tornou Mariana. Velarde desapareceu. E cresci sem saber quem era meu pai. A sala ficou absolutamente silenciosa. Augusto olhou para ela, realmente olhou, talvez pela primeira vez vendo além da assistente competente. Vendo os olhos que eram como os dele. O formato do rosto que ecoava o seu próprio. A expressão que espelhava a sua quando concentrada. Marina, ele sussurrou, testando o nome em sua língua depois de tantos anos. Minha Marina. E então ele fez algo que Mariana jamais esperava. Levantou-se, contornou a mesa e a abraçou. Um abraço desesperado, cheio de décadas de perda e arrependimento e amor não dito. Mariana correspondeu, e pela primeira vez em sua vida, sentiu os braços de seu pai ao seu redor. Ambos choraram. Choraram pelas décadas perdidas, pelas memórias que nunca criaram, pelos aniversários não celebrados e pelos momentos roubados. Choraram pelo peso de promessas cumpridas e destinos entrelaçados de formas que nenhum deles poderia ter previsto. A promessa que Augusto fizera para cuidar de Estela e Mariana não havia mudado apenas seus destinos. Havia revelado uma verdade que sempre esteve ali, esperando ser descoberta. Ele prometera cuidar delas sem saber que estava, finalmente, fazendo o que sempre deveria ter feito. Cuidar de sua família. Agora deixem seu like neste vídeo, se inscrevam no canal se ainda não fizeram, comentem o que acharam dessa história incrível, compartilhem com seus amigos e continuem conosco aqui no canal para mais histórias emocionantes como esta. Até o próximo vídeo.